Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React nesta terça-feira, dia 27 de maio de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades aí e informação do nosso Flamengo aí. Preparei para vocês, galera, uma série de cortes que nós vamos reagir junto aí, trazendo informação aí, uma venda milionária no Mengão aí, tudo aí para vocês. Tem um corte aqui do Fala João Guilherme, tem o Vender Casagrande também, e também tem um pequeno trecho da ESPN Brasil. Vamos aqui para as últimas informações do Flamengo. O Braga que levou os pontos. A gente vê então, o Palmeiras lidera com 22, o Flamengo com 21, Cruzeiro e Bragantino fecham o G4 ali na cola com 20 pontos. Fluminense 17 é o quinto, Ceará tem 15, assim como o Bahia, com 14 vem Corinthians, Mirassol e Galo. Virando a página, o Botafogo e o Grêmio ao lado do São Paulo com 12 pontos, Internacional com 11, Vasco e Fortaleza com 10. O Vitória abre o Z4 com 9 pontos. O Santos venceu, ufa, hein? Foi a 8, o Juventude também parou nos 8. O Sport tem 3 pontos, empatou com o Internacional. Bom, seguimos. Sai o Brasileirão, hein? A era chega com mudanças. Neymar segue fora. 5 jogadores do Flamengo estão na lista final. E Casemiro, que não vinha sendo convocado desde 2023, está de volta. O Carleto não é de ferro também. Deixa ele se divertir também um pouquinho, né? Vai ver o Cristo Redentor de perto e tudo. É a primeira convocação e essa é a lista. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Para os jogos contra Equador e Paraguai. Equador fora, Paraguai aqui, na Arena, Neoquímica Arena. Aí os zagueiros, Alexandro do Lille, Beraldo do Paris Saint-Germain, Danilo e Léo Ortiz, ambos do Flamengo, e Marquinhos do PSG. Nas laterais tem o outro Alexandro, esse do Flamengo, mais conhecido, né? Tem o Wesley também, do lado direito, Wanderson do Mônaco e o Carlos Augusto volta à seleção de jogador da Inter. Que, aliás, vai disputar a final da Champions League, né, neste fim de semana. Primeira convocação tem também a meiuca Andreas Pereira, o Andrei Santos, que é jogador do Chelsea, mas está no Estrasburgo emprestado, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, Ederson da Atalanta e Gerson, mais um do Flamengo. Vamos para o ataque? Fechando com Antony do Betis, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barça, Richarlison do Tottenham e Vini Júnior do Real Madrid, que foi ali de dar aquele rolê pelo Rio de Janeiro. Na quarta-feira é a vez do Flamengo entrar em campo. O rubro-negro recebe o Deportivo Táchira da Venezuela no Maracanã, precisando vencer se quiser sonhar com a liderança de seu grupo na Taça Libertadores. O técnico Felipe Luiz tem alguns problemas para esse confronto. O meia Gerson teve uma leve inflamação na região do joelho durante o jogo contra o Palmeiras e na reapresentação da equipe realizou trabalhos com a fisioterapia. Sua participação no duelo de quarta-feira vai depender do quanto ele vai evoluir. Já o volante Alan deve voltar a ser relacionado, enquanto o Pulgar ainda é dúvida. Além de ter que vencer, o rubro-negro precisa torcer por uma derrota do Central Córdoba para terminar a fase de grupos na liderança. Eu, quando sentei a primeira vez, eu falei, esse aqui para mim é o melhor elenco, o que eu tenho. Perdemos jogadores, trouxemos jogadores, perdemos alguns por lesões, agora podemos melhorar ainda mais esse elenco. E isso aí a gente está muito atento ao mercado, toda semana, todos os dias conversamos sobre isso e quando abrir o mercado a gente vai estar tentando reforçar ainda mais esse elenco. Você arrisca uma escalação para quarta-feira? Vamos lá, vamos tentar. Eu acho que tem que ser força máxima, não tem nem o que discutir. Você pode até botar a força máxima, fazer 3 gols e começar a tirar todo mundo. Mas quem é a força máxima? Esse é o problema. Vamos lá, Rossi, com certeza. Eu não começaria com Wesley, eu começaria com Varela. Eu acho que o Varela está jogando muito mais do que o Wesley hoje em dia. Então eu botaria Rossi, Varela, temo que o Felipe Luiz bote o Wesley, mas eu começaria com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e a Alexandre. Aí depois há uma chance do Pulgar e do Alan voltarem.
O Alan tem mais chance do que o Pulgar. O Alan está com um estágio de recuperação um pouco adiante do Pulgar. O Pulgar, eles estão projetando a volta dele contra o Fortaleza, no final de semana. Então, vamos lá. Everton Araújo, Alan e Arrascaeta. E na frente, Luiz Araújo. Eu botaria Pedro e Bruno Henrique. Esse seria o meu time. Eu temo que ele não vá fazer isso. Eu temo que ele vá manter o Bruno Henrique de centroavante e o Michael, de repente, de ponta esquerda. Eu botaria Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. É um jogo que o Flamengo precisa fazer gols. Precisa fazer muitos gols. Então, eu jogaria com o Pedro desde o início. Agora, não vou me assustar se ele puser, por exemplo, o Wesley na lateral direita e o Varela de volante. Não vou me assustar. O Everton, Varela e Arrascaeta. Porque o Varela entrou muito bem ontem, foi muito bem, estava fazendo uma ótima partida na lateral e fez uma partida igualmente ótima como volante. Então, repito, não me espantarei se ele, de repente, colocar o Varela como volante e o Wesley na lateral direita e deixar o Alan no banco. Porque o Alan vai estar voltando, né? Não sei. Vamos esperar. Hoje é segunda-feira, vamos esperar o treino de terça. Aí dá para ter uma noção melhor. O Sema diz, Renato, voltando ao Fla, ontem, para quem estava com dúvidas do trabalho do Felipe Luiz, ele mostrou que quem é que manda, que tem o grupo nas mãos e variações táticas. Ontem, eu achei, o que eu mais gostei do jogo de ontem, vem, malandrão, vem dar beijo no pai. Vem dar beijo no pai. Obrigado. Valeu, Zeus. Eu também te adoro. Agora desce, deixa eu continuar a live. Se ele não vem aqui me dar um beijo, ele não sossega. O que eu mais gostei ontem foi ver um Flamengo diferente. Lembra que a gente falava sempre, e eu já escrevi, inclusive, sobre isso, que o Felipe Luiz estava virando um time de uma nota só, estava tornando o time dele uma equipe de uma nota só. Pressiona o adversário na saída, tenta fazer um gol logo de cara, e aí, a partir daí, o jogo fica mais fácil. Se não consegue fazer o gol logo de cara, a coisa começa a complicar, porque o time cansa. Ontem, o Flamengo levemente ameaçou marcar a saída de bola do Palmeiras. Muito levemente. O Flamengo cadenciou o jogo. Disse para o Palmeiras, vem. O Palmeiras não foi. O Palmeiras começou no início do jogo muito forte. Os 10 primeiros minutos até surgiu o pênalti. O Palmeiras estava muito forte. Depois do pênalti perdido, o Palmeiras deu uma brochada e o Flamengo começou a tocar a bola e a controlar a partida. No segundo tempo, o jogo era todo do Flamengo. O Palmeiras estava na roda. Claro, o Flamengo também não estava criando muitas situações, porque o Flamengo tem um problema, hoje em dia, crônico no ataque. Os atacantes do Flamengo não estão bem. Todos eles. Mas ele controlou o jogo. E aí eu acho que é uma coisa que o Felipe Luiz estava mostrando uma variação. Ele conseguiu encaixar a defesa do Flamengo muito bem no ataque do São Paulo, no ataque do Palmeiras. E o Estevão, como disse aqui o amigo, ficou no bolso do Alexandre. O Vitor Roque ficou no bolso do Léo Ortiz. O time do Palmeiras não entrava, não conseguia. Até haver o pênalti, aí o Flamengo faz o gol com a Arrascaeta. E aí o Palmeiras enlouquece, desanda a botar, fez as 5 substituições, botou Paulinho, botou Luigi, botou o Diabo 4 lá para ir para frente. E mesmo assim o Flamengo não piou. O Flamengo não deu chance ao Palmeiras. E com as modificações do Felipe, que ontem funcionaram, a entrada do Danilo, com a passagem do Varela para o meio-campo, funcionou muito bem. Absolutamente normal. O Allianz Parque é a casa do Flamengo. Aí você vai falar, pô, João Guilherme, você está sendo soberbo, você está sendo arrogante, você está desrespeitando o Palmeiras. De maneira nenhuma. Eu estou me baseando em informações. Então, isso é uma informação. A última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo em Campeonato Brasileiro no Allianz Parque aconteceu em 2017. 2 gols do Daverson. Nós estamos em 2025, gente. 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 8 anos o Palmeiras não vence o Flamengo dentro do Allianz Parque por Campeonato Brasileiro. Venceu uma vez. Que foi no ano passado, quando perdeu no Maracanã por 2-0 e venceu no Allianz por 1-0, Copa do Brasil. Tite era o treinador do Flamengo, meteu uma retranca monstro. O Palmeiras venceu, mas foi eliminado pelo Flamengo no Allianz Parque. Então, nos últimos 8 anos, eu tenho 53. A última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo por Brasileirão no Allianz Parque, eu tinha 45. Em 8 anos, 2 vitórias do Palmeiras em cima do Flamengo no Allianz Parque. Ou seja, o Allianz Parque é a casa do Flamengo. Vocês prestaram atenção no que eu falei? As informações estão aí. O Flamengo se sente em casa no Allianz Parque. Estão falando aí, pô, arbitragem, pênalti, sempre tem esses comentários. Mas, gente, não é de hoje. Não é de hoje. Vem desde 2017. De lá para cá, o Palmeiras venceu o Flamengo 2 vezes no Allianz Parque. Então, o Flamengo se sente em casa na belíssima Arena do Palmeiras. Talvez o estádio mais bonito da América do Sul. Lindo. Um espetáculo. É uma casa de shows. É uma estrutura moderníssima de primeiro mundo. É um palco realmente belíssimo, o Allianz Parque. E é a casa do Flamengo. Gente, qual time brasileiro tem esse domínio que o Flamengo tem sobre o Palmeiras na casa deles? Eu acho que nenhum. Nem mesmo os rivais de São Paulo ali. São Paulo, que é um time que elimina bastante Palmeiras. O Corinthians, que venceu recentemente a final do Paulista diante do Palmeiras, mas passou um bom tempo só tomando lambada do Palmeiras. Então, esse domínio do Flamengo sobre o Palmeiras no Allianz Parque é muito grande. Aliás, o Palmeiras venceu 2 finais em cima do Flamengo recentemente. A Libertadores da América, a final muito importante, né? A maior final de uma competição de futebol na América é a final da Libertadores. O Palmeiras venceu o Flamengo e depois venceu a Supercopa do Brasil em Brasília em 2023. Perfeito? Ganhou 2 finais. Agora, tirando isso, esses 2 jogos finais, o Palmeiras vence muito pouco o Flamengo, gente. O Palmeiras, nos últimos 8, 9 anos, venceu muito pouco o Flamengo. Muito pouco. É só você pegar aí os números, as estatísticas. A própria vitória na final da Libertadores da América, ela foi na prorrogação, no tempo extra, porque no tempo normal, na súmula do jogo, está lá, 1-1. Né? Foi esse o resultado. Aí o Davidson foi na final e fez lá. E no jogo da Supercopa do Brasil, 4-3 para o Palmeiras, num jogaço da Supercopa do Brasil. Mas tirando isso, qual foi, por exemplo, a última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo no Maracanã? A última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo no Rio de Janeiro, o Flamengo como mandante, aconteceu em junho de 2016. Campeonato Brasileiro, Flamengo 1, Palmeiras 2. De lá para cá, o Palmeiras não venceu mais o Flamengo no Rio de Janeiro. E há 8 anos não vence o Flamengo
venceu 2 vezes o Flamengo jogando no Allianz Parque. E há 8 anos não vence o Flamengo por Campeonato Brasileiro jogando no Allianz Parque. Agora, obviamente, ganhou aquelas 2 finais, principalmente a Libertadores, muito importante. A Supercopa do Brasil também tem a sua relevância. Então, vocês estão vendo o que aconteceu hoje é comum. Eu estou trazendo informações. O Palmeiras, nos últimos anos, quase uma década, tem muitas dificuldades em vencer o Flamengo. Temos um grande número de... Galera, o Alcaraz fez mais um gol pelo Everton, né? Nesse final de semana. E aí eu tô vendo muita gente noticiar que ele bateu as metas e com isso vai ser comprado. Entrei em contato com o Flamengo e também com os representantes do atleta e publiquei o seguinte nas outras redes sociais: Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande. Tanto o Flamengo quanto os representantes de Alcaraz negam que o jogador tenha batido as metas de compra obrigatória do Everton. No Fla, o discurso é de tranquilidade, porque caso o Alcaraz não bata as metas e o Everton não queira exercer a opção de compra, outros clubes da Europa, inclusive da Inglaterra, já entraram em contato para demonstrar interesse no argentino. O jogador, segundo os representantes, está feliz no Everton e vê com bons olhos uma permanência. Onde eu quero chegar? O Flamengo vai vender o jogador, não quer continuar ou manter o jogador aqui para o restante da temporada. O Flamengo quer negociá-lo. Vai torcer para o Everton, vai torcer primeiro para o jogador bater as metas. Se o jogador não bater as metas obrigatórias, torcer para o Everton exercer a opção de compra. Se o Everton não exercer a opção de compra, o Flamengo tem outros clubes interessados na contratação desse jogador pelos valores que, teoricamente, o Flamengo venderia ao Everton. Então, é isso. Só trazendo a informação para vocês. Pessoal, vamos lá. Alisson, Bento e Hugo Souza são os 3 goleiros. Hugo Souza, para mim, uma surpresa. E não que eu não goste do goleiro, acho um baita goleiro. Sempre falei isso desde os tempos de Flamengo. Mas eu acho que tinha outros na frente dele. Bem outros na frente dele. Por exemplo, o Léo Jardim do Vasco está na frente dele. Mas quem? O próprio Everton no Palmeiras, eu acho que é um goleiro melhor do que ele. E não vejo nenhum problema aí, o fato dele ter 37 anos, sendo que a Copa do Mundo é ano que vem. Mas vamos lá. Alisson, Bento, Hugo Souza, Alexandro do Flamengo, Alexandre Ribeiro do Lille, Beraldo PSG, Carlos Augusto, Inter de Milão, Danilo Flamengo, Léo Ortiz Flamengo, Marquinhos PSG, Wanderson Mônaco, Wesley Flamengo, Andrés Pereira Fulham, Andrei Santos do Strasbourg, que ele pertence ao Chelsea, aquele cria do Vasco, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro, Manchester United, Ederson, Atalanta, Gerson, Flamengo. Atacantes: Anthony Betts, Estevão, Palmeiras, Gabriel Martinelli, Arsenal, Matheus Cunha, Wolverhampton, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham e Vinícius Júnior, Real Madrid. Vamos lá, Richarlison. A informação que nós temos, segundo o jornalista aqui, Fabrício Lopes, que trouxe aí ontem, né, dia 26, na segunda aí, é que o Flamengo define substituto de Everton Cebolinha e busca a contratação de Pedro. Será, rapaz? Seria um baita reforço aí no Mengão, né? A gente vê aí que o Everton Cebolinha não tá com os seus melhores dias no Flamengo, né? Justamente essa notícia veio falando aqui: Cebolinha deve ser negociado pelo Flamengo. O Flamengo venceu aí por 2-0 na última partida de Everton Cebolinha, vestido a camisa do Mengão no Allianz Parque. Ele foi titular do jogo, né? Teve uma participação bem apagada, até que você vê que o time melhorou muito depois da sua saída, né? Então, infelizmente, ele deve deixar o Mengão em breve, né? E cria do Flamengo, Alexandre é novidade na lista de Ancelotti. Léo Ortiz sofreu apenas um drible no Brasileiro Betânia e Cebolinha não vem rendendo o esperado aí, que prometeu a diretoria do Mengão. Por isso que o Flamengo está buscando ponta no mercado. Então, esperando a diretoria, aguarda a proposta na janela de transferência no meia para negociá-lo. A conversa que dizem aí nos últimos dias é que o Grêmio estaria disposto a fazer uma proposta oficial ao Mengão, mas até esse momento o Grêmio ainda não chegou nada para o Flamengo, não chegou nenhuma proposta aí para o Flamengo. Mas
o que a gente sabe aí que o Flamengo, segundo aí o jornalista aí Fabrício Lopes, o Flamengo tem aí um grande interesse em um jovem atacante chamado Pedro Henrique, se vocês lembram dele, ex-corintiano que está no Zenit da Rússia, segundo aí a operação aí de Fabrício. A negociação custaria entre 10 a 15 milhões de euros. O Flamengo busca acordo com os russos. O Flamengo está tentando tirar aí Pedro Henrique do Zenit, o atleta de 19 anos, né? É dessa maneira aí que o Boto está tentando contratar alguns reforços do Mengão, né? Rejuvenescer o elenco, deixar um elenco mais jovem, né? Então, o jovem foi negociado pelo Corinthians ao Zenit em 2023 por cerca de 50 milhões de reais. E ele está praticamente aí no mesmo 50 milhões de reais, né? A equipe de José Boto quer reforçar o elenco de Felipe Luiz. Outro nome cogitado nos bastidores é o do ponta Ângelo, ex-Santos, e hoje está no Al Nassr da Arábia Saudita. Então vamos ver aí qual vai ser o desenrolar. Na minha opinião, seria um bom reforço para o Mengão, visando aí aos anos, né? Porque um atleta que só tem 19 anos de idade, muito novo, foi para a Europa, né? Foi para o Zenit. Na Rússia a gente sabe que está complicado o que está acontecendo lá, né? O Zenit não joga mais a Champions League, antigamente era normal, né? Praticamente todo ano aí estava atuando, né? E Everton Cebolinha, eu acredito também que não vai ficar no Flamengo. Essa notícia não está sendo já divulgada há uns meses atrás, né? Umas semanas atrás. O Flamengo, na verdade, o Flamengo não está indo muito bem, né? Com seus pontos, né? Tanto que o Flamengo está focando aí nessa janela de transferência que vai ter para o Super Mundial em pontas, né? O Flamengo quer pontas mais agudos e vê aí em Pedro Henrique essa característica. O jogador de apenas 19 anos tem o seu contrato com o Zenit até 2018. O Flamengo está disposto aí a abrir essa negociação que vai tirar em torno de 15 milhões de euros. Muita grana, né? Mas estamos se tratando aí de um atleta de 19 anos.